Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, há lindas garças de alumínio serenas, num eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifreia em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e dois irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra. Olá! Hoje no Bitola você assiste ao documentário Augusto Husk, de Orlando Bonfim. E no quadro Desse Eu Gostei, um pouco sobre o filme Amnésia, de Christopher Nolan. Não saia daí, o Bitola tá começando. Uma das personalidades mais importantes do cenário ecológico no mundo, Augusto Husk é o tema do documentário de Orlando Bonfim. O curta traz imagens do biólogo em seu ambiente de trabalho e também de um dos principais objetos de pesquisa do biólogo, o beija-flor. Bom, o filme também retrata um pouco da cidade de Santa Teresa, onde o naturalista viveu e realizou praticamente todos os seus estudos. Um fato interessante é que Husk foi conhecido no exterior muito antes de ser valorizado aqui mesmo no Espírito Santo. A sua fama vem em 77, quando enfrentou o governador do estado, Elcio Álvares, tentando impedir a implantação de uma fábrica de palmitos. Juliana, essa fábrica ela seria construída na reserva de Santa Lúcia, que é uma estação biológica do Museu Nacional. Bom, felizmente, Augusto Husk conseguiu impedir que isso acontecesse, né? Tá aí, você confere então o documentário Augusto Husk. É o mesmo Husk de hoje, que depois de 30 e tantos anos, vota em defesa da mesma natureza. Ele que perdeu anos para instituir e demarcar as reservas biológicas deste estado, porque sabe as finalidades que elas têm para a humanidade, não só para o Espírito Santo, não só para o Brasil e não só para Santa Teresa, é para todo o mundo. Porque a natureza lhe pede, porque desde 4 anos ele vive auscultando as árvores. Quantas vezes não passei na floresta perto de uma árvore e conversava com ela, porque aquele ecossistemazinho, com sua casca cheia de micos, cheia de musgos, cheia de insetos, conviviam com ela, lhe davam aeração, lhe davam microelementos que ela lhe davam, que necessitavam para viver. Quantas vezes fiz isso para as flores da reserva biológica que nos querem tomar? A tendência é esta de defender a natureza, como eu disse, com o sacrifício da própria vida.
Santa Teresa, no Espírito Santo, região serrana. Cidade criada em 1875 por imigrantes europeus, principalmente italianos. Ele nasceu e vive aqui, filho de José e Maria Roat Ruski. Aos 4 anos, já se perdia pelas matas, onde era capaz de ficar por horas observando bichos e plantas. Aos 10, seu interesse maior era pelas orquídeas. E aos 14, tinha catalogado e desenhado 180 espécies diferentes desta flor. Aos 22 anos, já fazia parte da equipe de cientistas do Museu Nacional. É topógrafo, agrônomo e advogado. Mas aqui, na Chácara Anitta, construída há mais de 100 anos por seus pais, onde hoje funciona o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, e onde ele vive com sua mulher, seus 2 filhos, seus alunos, seus beija-flores e suas flores, ele é Gucci. Seu nome é Augusto Ruski. Ele tem mais de 400 trabalhos científicos publicados sobre beija-flores, orquídeas, morcegos, ecologia e conservação da natureza. Um dos seus trabalhos ainda não publicados, uma monografia sobre as orquídeas, tem mais de 8.000 páginas. Seu nome batiza mais de 300 espécies animais e vegetais. Mas foi como defensor da natureza e como homem dos beija-flores que Augusto Ruski se tornou uma figura nacional. A princípio, os beija-flores lhe interessaram porque polinizavam as orquídeas. Depois, porque pouco se conhecia sobre as 700 espécies e subespécies que voam pelo mundo. Por fim, porque eram belos, delicados e porque quase 150 dessas espécies e subespécies estavam e estão ameaçadas de extinção. Nos viveiros da Chácara Anitta, nasceram os primeiros beija-flores criados em cativeiro em todo o mundo. Autor da façanha, Augusto Ruski. Mas em cativeiro, só os ameaçados de extinção. No Museu Melo Leitão, ele descobriu uma forma de combate à raiva transmitida pelos morcegos. Desenvolveu estudos sobre o combate biológico à ixtosomose. Na reserva Santa Lúcia, catalogou mais de 600.000 orquídeas. Numerou e identificou com plaquetas cerca de 20.000 árvores. O beija-flor, ou seria colibri, joia viva, pétala alada, arco-íris, zum-zum, é ave estranha. Pode pesar só 1,5 grama, medir pouco mais de meio centímetro e bater as asas até 90 vezes por segundo. Pode voar para trás, a única, e pode voar a 65 km por hora. O beija-flor, apesar de delicado, é ave faminta. Chega a consumir 30 vezes o seu peso em um dia. Algo assim como um homem adulto que comesse mais de 2 toneladas de alimento em um único dia. Mas o seu corpo colorido trabalha mais do que o de qualquer outra criatura. Seu coração chega a bater mais de 1.200 vezes por minuto. Sua temperatura varia entre 39 e 45 graus. Balança-rabo rajado, rabo branco das casas,
balança-rabo da mata, rabo branco canela, besourinho de rabo grande, pavãozinho bandeira, topetinho vermelho ou papo branco são aves que por vocação e ofício beijam flores e, enquanto as beijam, garantem aos dois a sobrevivência. Para o beijador, o açúcar do néctar, para a beijada, o pólen de algum companheiro distante. O beija-flor faz sexo para as flores, mas não faz sexo com as flores, como o seu nome parece insinuar. Porque em matéria de sexo, os beija-flores são muito conservadores. Só o praticam com os de sua espécie. E a ela, a beija-flor, caberá fazer um ninho, chocar os ovos, alimentar os filhotes e cuidar deles até que com 20 dias estejam prontos para o mundo. Mas à noite o beija-flor hiberna, dorme um sono quase de morte. Sua temperatura baixa a menos da metade. Seu coração, de mais de 1.200 batidas, passa a pulsar 30 vezes por minuto. E num galho qualquer, ele crava suas unhas e descansa seu corpo cansado de tantas flores, para no dia seguinte recomeçar. Pelo menos enquanto houver quem o defenda. O documentário foi produzido na década de 70, lembrando que era o ápice da industrialização desmedida. O homem não poupava esforço para alcançar o tão esperado progresso. E o meio ambiente nunca antes tão agredido sofria essas consequências todas, né, André? Vítima de hepatite e cirrose hepática, Rusk faleceu em 1986, aos 70 anos. E até o final da sua vida, Juliana, até morrer, ele conservou a ideia de que a sobrevivência da humanidade dependia, sim, do homem mudar a sua relação com o meio ambiente, o que muita gente teima que ainda não existe essa relação direta. E quem quiser conferir um pouco mais da obra de Augusto Rusk pode visitar o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, que fica em Santa Teresa. Bitola faz um breve intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí. A felicidade, como a morte, é como um concurso milionário da TV. Existe um globo infinito, com bilhões de bolinhas, girando em algum lugar. A cada instante uma deusa retira um número.
Orlando Bonfim é um dos pioneiros do cinema capixaba. Esse filme que nós vimos, esse documentário do Augusto Huski, é um dos primeiros trabalhos que ele realizou. E junto com ele, ele fez na mesma época o Tutti Tutti Buona Gente, também, que era um documentário sobre a colonização italiana. E especificamente nesse filme, ele retrata a vida do Augusto Huski com documentos importantíssimos, cenas de discursos inflamados do Augusto Huski, que era uma personalidade muito polêmica. Portanto, é um dos bons registros que a gente tem aqui no estado da nossa história recente. Orlando atualmente é secretário da Lei Rubem Braga e continua trabalhando na área do audiovisual, produzindo trabalhos. Ele tem um filme que está sendo produzido agora para ser rodado brevemente. E eu destaco então o Augusto Huski, esse documentário, como sendo uma peça muito importante para a gente ter a história bem guardada, a nossa história recente. Agora você confere o Desse Eu Gostei, com uma sugestão de filme bem bacana para você. Um filme que eu gostei muito foi Amnésia, que conta a história de um rapaz que ele sofre de amnésia, ele fica com trauma ao ver sua mulher ser assassinada e ele tenta se vingar do assassino. E o filme ele é contado de trás para frente, sabe? Para que é o quê? Para reproduzir mais ou menos assim, essa sensação que o cara tem de que não saber de nada. O telespectador também fica com essa sensação, porque ele não sabe o que aconteceu antes, sacou? Ele começa do fim do filme. Esse é uma chave do filme, vocês assistam, muito bom. Tá aí, Amnésia, de Christopher Nolan, é sim, sem dúvida, um dos filmes mais originais dos últimos anos. Bom, não é à toa que ele recebeu o prêmio de melhor roteiro no Sundance Film Festival e também foi indicado ao Oscar de melhor edição e melhor roteiro. Essa originalidade, Juliana, ela deve-se principalmente à estrutura dramática. A história simplesmente ela é contada de trás para frente, o que dá um nó em todo o padrão convencional que se aceita no cinema hoje em dia. E o filme conta a história de Leonard, que é um homem que passa a ter crises de amnésias após ser agredido pelo assassino de sua esposa. Então, tomado por esse desejo de vingança, o personagem passa a tatuar todas as suas lembranças para não esquecer as pistas do crime. O filme traz no elenco a participação de Guy Pearce, que interpreta o Leonardo. Para quem não se lembra, o Guy Pearce, o ator, fez o papel de uma drag queen no filme Priscila, a Rainha do Deserto. Tá aí, então essa é a nossa dica da semana, não deixe de conferir. Nos dias 19, 20 e 21 de dezembro acontece a 4ª Mostra de Cinema e Vídeo na Barra do Jucu, em Vila Velha. Lá você confere várias produções nacionais, então não deixe de conferir. Mais informações, entre no site www.curtabarra.com.br. O Bitola de hoje fica por aqui, mas a gente volta. E você que tem um filme na gaveta, que tem uma dúvida sobre cinema, enfim, manda um e-mail pra gente. O endereço é bitola@faesa.br. Um abraço, até o próximo programa. Até semana que vem. Tão esperado progresso. Tão esperado progresso. Tá aí, Anastácia. Foi mal. Foi mal. De novo? Pra quem não se lembra, é o ator que fez uma drag queen no filme Sabrina. No filme Sabrina, a Rainha do Deserto. Sabrina não, Priscila. Muita confusão, risos e a sensualidade de um mito do século XX marcam o filme Quanto Mais Quente Melhor, do diretor austríaco Billy Wilder. No elenco, Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis, com seus personagens memoráveis. O filme conta a história de Joe e Jerry, dois músicos desempregados que testemunham o massacre do dia de São Valentim, feito pela máfia italiana de Chicago. Os dois são forçados a sair da cidade imediatamente. A única opção da dupla é aceitar um emprego muito estranho,
tocar numa banda de gatas, mas eles têm de usar trajes femininos. Então, Joey adota o nome de Josephine e Jerry torna-se Daphne. Just a minute. It's me, Sugar. Come in. O diretor Billy Wilder filmou Quanto Mais Quente Melhor no final dos anos 50, atacando o puritanismo americano, fazendo humor através de insinuações sobre a sexualidade e brincando com os estereótipos relacionados à homossexualidade e impotência. Where's that bourbon? What's the matter, Sugar? I don't know. All of a sudden I'm thirsty. O filme ganhou o Oscar de melhor figurino, além de ter recebido outras 5 indicações: diretor, ator, direção de arte, fotografia e roteiro adaptado. O filme é considerado como a melhor comédia de todos os tempos. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. Depois de tanta informação sobre esta comédia, você não vai deixar de assistir. Corra já para a sua locadora. I'm a man. Well, nobody's perfect. Há 30 anos nascia a Faculdade de Administração Espírito Santense, FAESA. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde a educação infantil à pós-graduação. Na década de 80, na ilha de Monte Belo, é erguido o primeiro campus, e na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a FAESA dá seu grande salto. Surgem os campus 2 em São Pedro e o campus 3 em Cariacica. Cada um assume sua vocação. Na ilha de Monte Belo é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do estado, e o núcleo de ensino à distância. Em São Pedro, são implantadas as faculdades de Educação e Comunicação, Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender as demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo, se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a FAESA fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos. Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas FAESA, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro. Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a FAESA acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente. Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A FAESA entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a FAESA vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho, ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade.
Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV FAESA trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo canal universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela FAESA, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com 75.000 exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a FAESA desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam. O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a FAESA reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão: promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. FAESA, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo. De